Olá, como estão vocês? Hoje estamos aqui convidando vocês para assistirem um vídeo sobre uma disciplina no curso de Psicologia da Universidade de Passo Fundo que se chama Família, Casamento, Historicidade e Transformações. Vamos conversar um pouquinho sobre a história da família, dos casamentos, sobre o Instituto do Divórcio e como todas essas mudanças impactaram nos modelos de família que nós temos hoje. Convido vocês a assistirem conosco esta aula introdutória. Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós vamos apresentar um curso, uma disciplina que a gente chama de disciplina eletiva, que funciona no curso de Psicologia da Universidade de Passo Fundo. Ela se chama Família e Casamento, Historicidade e Transformações. Meu nome é Maristela Piva e eu sou docente do curso de Psicologia na UPF. Vamos pensar um pouquinho sobre a construção deste curso, como é que chegamos a esta possibilidade de oferecer a disciplina. Na verdade, no ano de 2020, todos os cursos da Universidade de Passo Fundo passaram por uma reestruturação. Isso se deve porque, se a gente considerar a dinamicidade da ciência e a necessidade de estarmos sempre atuantes e renovados naquilo que se vai construindo cientificamente, os cursos não podem ficar estagnados, tem que avançar, tem que renovar, tem que se rever. E isso nós fizemos na Universidade de Passo Fundo em todos os cursos de graduação no ano de 2020. E esta disciplina que nós vamos apresentar para vocês, que vem a se chamar Família e Casamento, Historicidade e Transformações, entrou no currículo do curso de Psicologia como uma eletiva institucional. O que vem a ser isso? Uma disciplina que pode ser cursada por qualquer aluno da universidade, justamente nessa perspectiva de a gente conseguir uma formação interdisciplinar, onde os cursos conversem, onde a formação humana seja levada em consideração, independente da área de técnica, né, que aquele determinado aluno vier a se graduar. Então, considerando que o ser humano se desenvolve num núcleo familiar, biológico ou afetivo, e este núcleo familiar com certeza vai deixar marcas no seu psiquismo. Também considerando que os modelos familiares influenciam o comportamento de seus membros e que atualmente, né, a família foi se modificando tanto, e especialmente no último século, no século XX, né, tantos novos formatos de família vão aparecendo na sociedade brasileira. Além do que, o divórcio também vai interferir decisivamente nesses modelos familiares vigentes. Tudo isso nos fez pensar na possibilidade de construir, então, uma disciplina que levasse em conta esses construtos, também vendo a dissolução da conjugalidade como um tema interdisciplinar e que pudesse, desta maneira, fortalecer o debate interdisciplinar entre psicologia, direito, serviço social, história e outras áreas de conhecimento que tenham interesse e queiram, né, discutir, aprofundar esta temática. Apresento para vocês a ementa da disciplina do que pode ser visto neste curso. É uma introdução histórica sobre família, sobre casamento, principalmente no Ocidente, a influência do cristianismo na família e nos papéis de gênero, as transformações na família e no casal, o controle da natalidade e os impactos sociais e familiares, o casamento e o divórcio no Brasil e no Rio Grande do Sul, o direito de família e a mediação familiar, vista como uma intervenção muito interessante que vem sendo desenvolvida nos últimos anos também no Brasil. Enfim, né, tratamos dessa possibilidade de pensar famílias em metamorfose. E, finalmente, as contribuições da psicologia para a compreensão dos vínculos familiares no contemporâneo. Vamos partir hoje, nessa nossa introdução a esta disciplina, pensando a história do casamento e do divórcio no Rio Grande do Sul. A gente sabe, e em todos os momentos históricos se deu assim, que a família inicia quando duas pessoas se unem de uma maneira formal ou informal,
Quando eu falo duas pessoas, elas podem ser pessoas de sexos diferentes ou até pessoas do mesmo sexo. E de acordo com a cultura, isto vai sofrendo modificações ao longo do processo histórico. Portanto, casamento e família sempre foram alvo das transformações sociais. E se existe hoje uma multiplicidade de configurações familiares, algumas tendo vidas mais longas, outras nem tanto, não podemos compreendê-las de uma forma ahistórica. Tudo que eu vou apresentar para vocês na aula de hoje tem correspondência a um estudo que eu fiz na minha tese de doutorado, que se chamou A Dissolução da Conjugalidade no Rio Grande do Sul, 1965-2015. História e relações de poder na transição, do até que a morte os separe para até que o mal-estar os divorcie. Eu realizei meu doutorado aqui na Universidade de Passo Fundo, no programa de pós-graduação em História, e tive como orientadora a professora doutora Janaína Rigo Santin. Então, dentre essas coisas que a gente pôde estudar neste período, nós vamos iniciar esta aula pensando com vocês, né, uma máxima aí que provavelmente todos já ouviram em algum momento. Até que a morte os separe. Esta frase tão conhecida traz esta ideia de que o casamento já foi indissolúvel. E muitas vezes nos sonhos de amor romântico acalentado por homens e mulheres, ele deveria ser eterno. O que a gente vai observar é que a dinamicidade da história indica que a dissolução do casamento também tem uma historicidade. Aqui no Rio Grande do Sul, em períodos em que o divórcio ainda nem era permitido, as pessoas já se apartavam. Esta expressão se apartavam, que é muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul, vai falar justamente desse movimento que sempre houve. Ao mesmo tempo que existiam os casamentos, existiam as situações de dissolução, que, em muitos momentos da história, não era regularizada, não era aceitada pela igreja ou pela lei, mas ainda assim ela acontecia. Podemos pensar nesses três polos, né? Família, casamento, descasamento. Aqui no Brasil, ainda no Código Civil de 1916, quando iniciou a República, e também nos tribunais eclesiásticos do Brasil Colônia, no Rio Grande do Sul, entre 1776 e 1850, já havia brechas para a dissolução do casamento. Parece que haviam uniões que nem mesmo Deus abonava a continuidade. E esses tribunais eclesiásticos que aconteceram no Brasil Colônia, que depois a gente vai contar um pouquinho mais para vocês sobre eles, eles também dissolveram casamentos, né? Embora essa dissolução não permitia que houvesse um novo casamento, mas ainda assim foram dissolvidos algumas uniões. E o descasamento também representa, portanto, uma tradição no modo de se viver a conjugalidade, porque ao longo da história do casamento nós vamos acompanhar a história do descasamento. Podemos pensar, então, que família, casamento tem algumas continuidades e tem algumas mudanças. A história da família e a história do casamento estão entrelaçadas. Durante muito tempo, aqui no Ocidente, as determinações do patriarcado foram incisivas sobre esse instituto. E também tivemos, né, em todo o Ocidente, a influência da Igreja Católica no formato das uniões conjugais e também articulando as leis sobre como deveria, né, existir, as leis que regiam o casamento. E a gente vai ver que essa construção também histórica do divórcio, ela é uma questão muito interessante. Os autores vão dizer que existem fatores que vão contribuir para as taxas de crescimento do divórcio. E um desses fatores vai ser justamente as mudanças nas práticas e concepções sobre a vida familiar,
né? A vida familiar, se a gente pensar no período medieval, depois no período industrial e agora no contemporâneo, ela vai ter uma série de modificações, de nuances, que vai fazendo o quê? Vai modificando basicamente o lugar da mulher nesse instituto da conjugalidade. A mulher acaba entrando no mercado de trabalho, ela modifica o seu status social e isso vai trazer mudanças radicais no século XX. Vamos ver mudanças importantíssimas também em relação à sexualidade, a relação com o corpo, né? O advento até mesmo da psicanálise, de outras contribuições da psicologia também redefinindo, né, estes lugares, o lugar do prazer, o lugar de como a mulher e o homem vão se comportar nesta relação amorosa. E além disso, também vamos perceber que a questão da formação do Estado laico, quer dizer, um Estado que já não é mais regido pela Igreja, e esse enfraquecimento, portanto, da influência da Igreja Católica, vão ser fatores que vão começar a anunciar novas visões de família e dos direitos individuais dos cidadãos. Portanto, a gente vai observar um aumento da autonomia e da liberdade individual na vida privada. Portanto, né, se poderia dizer aí que a família mudou. Durante esse curso nós vamos poder avaliar como é que se deu estas mudanças. E também vamos constatar que o divórcio atinge números expressivos a partir de 1960 em todo o mundo, justamente no século XX, né? E deste modo ele vai interferir também decisivamente nos modelos familiares vigentes. A lei do divórcio aqui no Brasil, ela é de 1977. Um dos países, né, que mais demorou para aprovar a lei do divórcio aqui na América Latina. Houve muitas resistências e embates à aprovação da lei do divórcio. Tramas e dramas, portanto, na aprovação do divórcio no Brasil, porque a ideia que reinava, a ideia que preponderava, né, sobre a sociedade é de que o divórcio iria acabar com a família. Uma pessoa que marca a história do divórcio no Brasil é o senador Nelson Carneiro, né, que de fato foi uma figura marcante para a lei do divórcio. Mas o que nós veremos? Né? Uma introdução aí sobre os números do divórcio no Brasil. A lei do divórcio é de dezembro de 1977. Já em 1984, o Brasil iria registrar 30,8 mil divórcios. Depois, em 1994, veremos 94,1 mil casos, o que denota um acréscimo de 205,1% em relação a 1984. Em 2004, vamos ter 130,5 mil casos, um aumento de 38,7%. Mas uma comparação entre 1984 e 2004, ou seja, ao longo desses 20 anos, nós vamos identificar um crescimento de 1.007% de divórcios no país. Tá? Em 2017, a última estatística do IBGE que tivemos contato, ocorreram 373.216 divórcios no Brasil. E isso nos instiga a pensar, nos instigou a pesquisar esta realidade. O que esses dados traduzem? Se as taxas são tão altas, será que existe alguma família no Brasil sem ter algum membro que ainda não tenha passado pela experiência do divórcio? Que fatores podem estar contribuindo para estimular as dissoluções conjugais? A história do casamento e a história do divórcio nos ajudam a compreender os modelos de família contemporâneos. E queremos convidar você a estudar conosco as vicissitudes deste processo. Coloquei aqui algumas referências parciais que vão ser utilizadas neste curso, né, para que a gente possa
debater melhor toda esta questão que, digamos, ajuda a gente a compreender os modelos familiares no contemporâneo, né? E trago, né, esta ideia, que é o que a gente quer, digamos assim, desmistificar, né, durante o curso e aprofundar, de que família, casamento são relações de metamorfoses. Metamorfoses que já aconteceram e metamorfoses que estão em andamento. E novos devires provavelmente vêm por aí. A música denuncia alguns legados culturais que povoam o imaginário. Vou sugerir, deixar uma dica aqui para vocês, né, de escutarem a música depois, né? Uma música que é, né, cantada pela Marisa Monte, e é uma música que ajuda a gente a refletir um pouquinho sobre os dilemas de um final de casamento. Esperamos vocês no curso, curtam aí a nossa música, venham nos acompanhar na disciplina Família, Casamento, Historicidade e Transformações. Um abraço e até o próximo vídeo.